Graças a paz, igreja. Quem está de jejum hoje? Culto de cura e libertação, amados. Jejuem. Jejuem. A gente, como cristão, vem perdendo algumas práticas. Uma delas é o jejum. Vamos jejuar. De repente você não precisa de cura, mas outra pessoa precisa. Não é? E Deus, Ele revela e nos dá poder através do jejum e oração. Né? O próprio Jesus disse, né, que existem alguns capirotos que só por intermédio de jejum e oração. E eu torno a repetir, existem certas situações da nossa vida que a gente nem sabe o quanto nós estamos precisando de oração para cura e libertação e jejuar. Porque nós estamos aqui toda terceira, quarta-feira para receber, né, o ensinamento. A gente vem já numa mensagem de que quem somos em Cristo Jesus. E hoje nós vamos começar um tema dizendo o seguinte: entendendo a nova criação. Preste atenção, entendendo a nova criação. Filhos de Deus. Todos nós sabemos que lá em Gênesis 2:7, se você pode abrir, desculpa, mas essa pigarra não... Amados, Gênesis 2:7, que é a nossa formação. E formou o Senhor Deus do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Aqui está claro que somos corpo, alma e espírito. Então Deus, quando assim nos criou, Ele nos criou em equilíbrio, sem enfermidade. Nós estamos num culto de cura e libertação, amém ou não? Então Deus, quando nos criou, Ele nos criou sem enfermidade. Sem enfermidade no corpo, sem enfermidade na alma e sem enfermidade no espírito. Se você continua aí no verso 15 de Gênesis 2, aqui está a grande revelação do Senhor para nós homens, para o homem. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Se você entrar nesse texto, porque a palavra de Deus ela vai se revelando. Então, quando você entra no texto, a primeira coisa que Deus faz, o que é? É tomar nós e colocar onde? No paraíso. Está certo ou não? Então, foi a primeira coisa que Ele fez. Ele estabelece a vontade dEle. Eu peguei Adão, a Eva aqui e coloquei aonde? Aqui, ó. Ele pôs, Ele me põe, Ele te põe. E a palavra diz também lavrar. Sim ou não? Então, antes do pecado, Adão e Eva, eles iam ficar de boa? Eles iam trabalhar. Eles iam, amém ou não? Porque dá a impressão que o paraíso nada seria feito. Não. Deus deu a eles o quê? A possibilidade de quê? De lavrar. Está certo ou não? Então havia o quê? Trabalho. E mais do que trabalho, o Senhor Deus falou: ó, você vai lavrar, arar e guardar. Guardar o quê? Deus deu o que a eles? Responsabilidade. E Ele não deu só essa responsabilidade, porque era para guardar o quê? O paraíso. De quem? Nós sabemos de quem.
Então, qual era essa ordem de guardar? Era proteger, ficar atentos, sóbrios, coisa que a gente sabe que não aconteceu. E Deus aqui também fala que Ele ordenou. Por quê? Porque Ele é soberano. Sim ou não? Seu filho, quando era pequeno, você ordenava algumas coisas para ele, sim ou não? Então, por exemplo, se você achava que certa coisa fazia mal, você ordenava para ele, isso aqui você não pode comer. A gente estava falando até do calcigenol, né, do biotônico Fontoura, que eu não sabia, mas o biotônico Fontoura, ele tinha uma dose de álcool, vocês sabiam disso? Eu não sabia. É por isso que quando eu tomava eu ficava meio... Então, era uma coisa que você, como pai, proibia, porque é a vontade do pai. Só que toda desobediência gera o quê? Juízo. E nós sabemos também o que aconteceu. Essa desobediência gerou o quê? Juízo, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Então está decretado. Então, nesse decreto, o que o pecado fez? Desequilibrou o homem. Amém ou não? O pecado, ele desequilibrou o homem, sabendo que ele tinha responsabilidades. Quem nos equilibrou novamente? Jesus Cristo. Como é que nós abrimos o culto hoje? Falando de quê? Vaso novo. Como é que foi dito na oração do dízimo? Refazer. Então nós estamos aqui, pela misericórdia do Senhor, para sermos vasos novos. E o quê? Jesus Cristo nos refazer. Agora, o que eu e você precisamos entender, que nós não entendemos, porque nós não praticamos. E de novo, nós estamos falando de cura e libertação. O morrendo morrerás é a morte o quê? Nós sabemos que é a morte espiritual. Então, quando eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu religo, sim ou não? Então, nós somos o quê? Seres o quê? Espirituais, dotados de emoções, dotados de alma, e habitamos onde? Num corpo. Eu sou um ser espiritual, dotado de alma, de vontade, de sentimento, que Deus me deu o quê? Um corpo. Ou seja, Jesus Cristo, Ele nos equilibrou novamente. Jesus Cristo nos trouxe como vaso quebrado, mas que Ele, Cristo, vai o quê? Vai refazer. Porque nós em Cristo somos nova criatura. As coisas velhas o quê? Já se passaram. Porque eu e você precisamos nascer de novo para termos o quê? Espírito, alma e corpo equilibrados. Adorar a Deus em espírito. Se eu não adoro a Deus em espírito, eu não me relaciono com Deus. E é justamente nessa área que o diabo o quê? Rouba, mata e destrói. Porque o diabo vem para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele vem para matar, roubar e destruir o quê? Esse relacionamento. Então, quanto menos eu tenho isso na minha vida, menos a possibilidade de quê? De cura e libertação. Então, na verdade, o que Jesus Cristo nos trouxe até aqui, para que é? Para falar da nossa responsabilidade de nós nos aperfeiçoarmos em quem? Em Cristo Jesus. Porque Ele opera tanto o querer como o efetuar. Amém ou não? É o querer e o efetuar. O que Jesus Cristo quer na minha vida e na sua vida? Começando pela palavra, colocar as coisas no seu devido lugar. Só que a gente às vezes demora para deixar Jesus Cristo colocar as coisas no lugar.
Nós por quê? Porque eu faço parte. E é por isso que ele fala, né? Pelo que rejeitando toda a imundícia, rejeitando tudo aquilo que não presta, que nós sejamos o quê? Cumpridores da palavra. Agora, pastor, o que tudo isso tem a ver com o culto de cura e libertação? Tem tudo a ver. Porque quando eu e você estamos equilibrados de espírito, ou mesmo aumentando o espírito, diminuindo a minha emoção, quanto mais eu aumento o meu espírito, mais eu decido servir ao Senhor, mais eu pratico a palavra dele. E fundamentalmente, igreja, que é isso que o Espírito Santo me trouxe e te trouxe aqui. Que tudo isso faz com que a nossa fé o quê? Aumente. O que nós falamos quando saiu de casa? O que você falou para mim? Ana não podia vir hoje, está cansada, tá, enfim. Não, eu vou porque senão eu vou perdendo a fé. É a única coisa que me resta. E isso veio de encontro com o quê? Com a abertura, com o dízimo e com a palavra. É por isso que lá em Hebreus, e nós estudamos, ela é o quê? Faca de dois gumes, espada de dois gumes. Por quê? Porque ela discerne, ela divide o que é emoção do que é o quê? Espírito. Porque a emoção te faz, eu não vou ser curado. Eu não vou ser curado. É uma enfermidade que eu não vou ser curado. E de novo, não é uma enfermidade só de corpo, amém ou não? É uma depressão, é um medo, é uma angústia permanente, que às vezes você tem e não quer expor, né? Cada um é, mas essa é a oportunidade. E se você não quiser expor, não tem problema, mas que você ore, que você jejue, que você acredite, que você, em nome de Jesus, busque na palavra, porque a palavra, ela vai o quê? Nos purificando como água. E por que nós precisamos entender a nova criação, filhos de Deus? Porque é a vontade do Pai. Foi dito aqui, Ele nos dá o sustento. E Ele continua nos dando o quê? Responsabilidade. Sim ou não? Nada mudou do Éden para cá. Ele continua nos dando responsabilidade. Ele continua mandando nós guardarmos a nossa família, guardarmos os nossos filhos, guardarmos o nosso ministério. Ele continua dizendo para que a gente seja o quê? Extremamente obediente. Ele continua. O plano de Deus lá de Gênesis, ele continua absolutamente o quê? Igual. Só que alguma coisa aconteceu no nosso ser que fez com que houvesse o quê? Esse desequilíbrio. Amém? Então a mensagem hoje, de uma forma absolutamente direta, é fortalecer-se na palavra para fortalecer-se na fé. Se a gente não tiver fé, amados, nós não seremos curados. Mas essa fé, ela não é a fé da necessidade. É a fé do quê? Do buscar ao Espírito Santo. De buscar a Deus. De todo o coração. Eu posso ouvir um amém? Amém, igreja? E vocês verem que o culto, que todo o culto, ele foi direcionado para quê? Para isso. Porque Deus quer o quê? Nos refazer. Como um vaso. Precioso que somos. Para que essa palavra, que é a água viva, que é Cristo Jesus, ela transborde no nosso ser. E que esse transbordar atinja outras pessoas. Mas às vezes esse vaso está furado. Ele está rachado. Por quê? Porque nos falta fé. Nos falta a palavra. Nos falta nos fortalecer. E a gente vai entrando num processo de acomodação.
Então eu louvo a Deus, amados, que nós estamos aqui para buscar a palavra, para buscar o entendimento e para fortalecer a nossa fé através do quê? Da palavra. Independentemente do que nós precisamos ser curados, e nós precisamos ser curados. E essas feridas, elas acontecem, sim ou não? Só que eu aprendi também que a palavra, ela age de uma forma absolutamente o quê? Preventiva nas nossas vidas. Então eu vou curando, tá certo? Eu vou me libertando e a palavra vai fazendo com que eu não volte atrás. E que novas feridas não sejam o quê? Que elas não surjam nas nossas vidas. Vocês estão entendendo? Porque senão a gente é liberto, a gente é curado, se a gente não se apoia na palavra, de novo a gente volta a quê? A precisar de cura e a precisar de libertação. Por quê? Porque Deus nos quer novo em todos os sentidos. Agora, essa palavra que é de Deus, ela tem que entrar no nosso espírito. E ela tem que nos fortalecer, porque a fé, ela é o quê? Sobrenatural. Que Deus dá, através do quê? Da sua palavra. Logo, logo nós vamos falar de perdão, que é outro quê? É outro grande desafio para o cristão. Pessoas que estão doentes por motivos de perdão. E isso está tão arraigado, isso tá tão na junta e na medula, nós vamos falar isso, que é a palavra. Através de quê? De jejum, de oração. Porque a gente vai se acomodando de uma tal forma, amados, que o nosso espírito, a nossa alma, ela precisa ser liberta. Liberta de coisas que a gente nem sabe que tem, mas que atrapalham. Então eu louvo a Deus que nós, uma vez por mês, estamos aqui para receber do alto mensagens voltadas a quê? A cura e a libertação. Mas por favor, façam sua parte. Jejuem, orem nesse dia. Venham preparados. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que Deus vai te curar. Como Ele me cura, como Ele me curou. Amém? Não importa a enfermidade. O Deus é o mesmo. O vaso é o mesmo. Amém ou não? Agora depende de quem? Depende de nós. De nós buscarmos, de nós entendermos e de nós clamarmos. Para chegar num dia que não, eu vou ser curado. Pai, fala comigo. Eu tenho uma área na minha vida que não está boa. O que eu preciso ser curado? O que eu preciso ser liberto? Posso ouvir um amém da igreja?